Senhor a todos, de volta a este programa, Tempo de Semear. Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus. Nós estamos aqui em Castanhal, em algumas igrejas, trazendo uma série de mensagens que estão voltadas para a atualidade, que é a matéria chamada Escatologia Bíblica, que nós falamos sobre passado, presente e futuro. Quero compartilhar um texto que está no livro do Apocalipse, que é o livro das revelações, e a palavra Apocalipse significa tirar o véu. E eu quero ler com vocês aqui o Apocalipse. O Apocalipse capítulo de número 1, aonde eu quero compartilhar com todos vocês. Você já visto que é o último livro da Bíblia, mas Apocalipse, de uma certa forma, com seus 22 capítulos, tem algo extraordinário para nós. Mas eu quero apenas me deter ao capítulo 1 do livro do Apocalipse, a partir do versículo de número 9, que está escrito: Eu, João, também sou vosso irmão companheiro na aflição, no reino, na perseverança de Jesus Cristo. Estava na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Nós temos a história linda deste evangelista, deste apóstolo de Jesus Cristo, com 25 anos de idade. João foi chamado, foi vocacionado por Jesus para a realização de uma grande obra. João escreve, na verdade, o evangelho, a forma como João escreve o evangelho, bem diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Já vista que quando ele escreve o evangelho de João, ele não está se detendo, isto é, ele não está preocupado com a questão das obras, dos feitos e dos milagres. João está escrevendo o evangelho com uma base de verbo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E o capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo 11 e 12, diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, que eram os judeus. Mas tantos quantos receberam e o abraçaram, que é os gentios, os gregos e estrangeiros, deram-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus. Esse João, que foi um dos 3 apóstolos, dos 12, 3 apóstolos mais próximos de Jesus. Aliás, Jesus tinha 6 amigos, 3 do ministério e 3 pessoais. Pessoais eram Marta, Lázaro e Maria. Do ministério, Pedro, Tiago e João. João era tão íntimo de Jesus que colocava sua cabeça no colo de Jesus. Discípulo íntimo. Ele escreve o evangelho preocupando-se com a pessoa de Jesus, daquilo que ele veio fazer, que é implantar o reino de Deus na terra. Aliás, ele traz uma palavra de consolo no capítulo 14. Jesus traz a palavra e João escreve: Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. João também, de repente, ele se depara agora escrevendo as cartas, 1ª, 2ª, 3ª carta. E a primeira carta de João, ele escreve no capítulo 2, dizendo: Filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, porque temos um advogado junto ao Pai. Olha a revelação que ele tem. Deus revela a ele que o seu Filho Jesus Cristo, a qual João mandou 3 anos e meio durante o seu ministério, que está à destra do Pai ressurreto, lá nas mansões celestiais. Esse irmão João, já numa idade, depois dos seus 90 anos de idade, ele foi levado como escravo, porque havia um projeto de destruir a sua vida, de acabar. O último apóstolo de Jesus Cristo, com mais de 90 anos de idade, foi levado à ilha de Pátimo. E quando ele chega a essa ilha, que era uma ilha que dificilmente alguém voltava vivo, João, na verdade, foi jogado num tacho de um óleo fervendo para destruir a ele. Só que, para a glória de Deus, não conseguiram matar João. E lá na ilha de Pátimo, aonde a sua profissão lá
para os homens era quebrador de pedra. A Bíblia diz que lá então os céus se abrem, o véu se abre e o Apocalipse é revelado para ele. Olha que coisa interessante. O capítulo 1 ele diz: eu, João, também sou vosso irmão companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo. Enquanto ele está falando isso, fazendo as considerações iniciais do livro, enquanto ele está escrevendo, isto é, fazendo menção das igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia, Laodiceia, enquanto ele está fazendo essas considerações, ele ouve uma voz, como de muitas águas, por detrás, e ele ouve essa voz e vê os seus olhos. Aliás, ele não vê, na verdade, não consegue ver os olhos, porque como chamas de fogo, cabelo branco. Ele já não vê mais aquele Jesus, conforme Isaías está escrevendo no capítulo 53, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos que agradasse. Aquele Jesus que está desfigurado, Isaías está dizendo. Já João está vendo um Jesus glorificado. E é interessante porque o Apocalipse, o capítulo, eu poderia apenas falar dos 3 capítulos resumidamente por causa do tempo, mas não dá para falar dos 3 capítulos, mas eu quero só lhe dizer que o capítulo 1 é a introdução, e o capítulo 2 e 3 é as 7 igrejas da Ásia Menor. Por incrível que pareça, eu tenho algo para falar para você nesta oportunidade. O Apocalipse estaciona no capítulo 3. Se cumpriu capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Do capítulo 4 ao 22 ainda não se cumpriu, mas eu quero te entregar uma mensagem de Deus. O capítulo 4 e 5 é a igreja no céu. O capítulo 2 e 3 é a igreja na terra. O 4 e o 5 é a igreja já nas mansões celestiais. E alguém pergunta: quando vai acontecer isso? Primeiro, que não há sinal para o arrebatamento. O arrebatamento, o rapto, o sequestro da igreja vai acontecer a qualquer momento. E a mensagem é: você está preparado para esse dia? Aí alguém pergunta: o que devo eu fazer? Olha que coisa interessante. Quando o texto de João, que ele escreve no capítulo 1, versículo 12, diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, isso não significa que todos os judeus rejeitaram. Porque Filipe, inclusive, que foi chamado por Jesus, sendo judeu, chamou um outro amigo judeu chamado Natanael. Quando ele chama Natanael, Natanael faz a pergunta para ele: da onde vem esse tal de Jesus que tu estás falando? Olha, ele vem lá das bandas de Nazaré da Galileia. Natanael pergunta novamente: de Nazaré da Galileia? Pode vir alguma coisa boa? Filipe ficou sem palavras e disse: vem ver. Quando ele viu Jesus, Jesus olhou para ele e disse: aqui está um verdadeiro israelita, em que não há dolo, um homem honesto, fiel, justo. Ele olhou para Jesus assustado: da onde o Senhor me conhece? Antes que Filipe te chamasse, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Está aí um judeu que agora reconhece Jesus como Senhor. Mas também tem um gentio na Bíblia. Os gentios, a sua maioria, não o abraçaram, mas o gentio chamado Cornélio, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, ele está em casa um belo dia, e aí o anjo do Senhor aparece a Cornélio. Quando apareceu a Cornélio, dizendo: Cornélio, 2 coisas eu vim falar para ti. Primeiro, a tua oração chegou diante de Deus, e as tuas esmolas, as esmolas que tu tem dado aos pobres, também tem chegado no memorial de Deus. Que devo fazer? Manda os teus servos a Jope, porque lá no terraço tem um tal de Simão Pedro, e ele precisa vir aqui e ele vai te falar algo. A Bíblia diz que Pedro, então, no capítulo 10, teve a visão de um lençol de vários répteis e animais que era proibido aos judeus comerem, e a voz de Deus falou: mata e come. Pedro disse: jamais, Senhor, eu vou fazer isso. Aí o Espírito de Deus bradou no coração: não chama de impuro aquilo que eu já purifiquei. Desce Pedro com um grupo de judeus e prega a palavra para um gentio
chamado Cornélio, e ele entrega a sua vida para Cristo, ele e toda a sua família. O caminho para você chegar aos céus começa pelo processo Romanos 10:9. Confessa com a tua boca que Jesus é o Senhor da tua vida. Teus pecados serão perdoados, teu nome escrito no livro da vida, e você estará apto para o que vai acontecer a qualquer momento. O maior acontecimento da humanidade é o arrebatamento da igreja. Eu quero orar por você e por toda a sua família. Pai, nós oramos, nós abençoamos os nossos telespectadores que nos assistem neste programa Tempo de Semear, que as mãos do Senhor estejam estendidas para alcançar vidas, famílias